Bem-vindas a mais um evento gratuito da mentoria, de Evoluir, mentoria 2 dias. Queria dizer-vos que vocês já têm neste momento no canal do YouTube, que eu penso que já têm o link também, através aqui dos e-mails que receberam, tem um vídeo de 8 minutos, que é especialmente importante para vocês tirarem mais partido aqui da mentoria, porque é um vídeo que contém um exercício com várias perguntas, são 2 slides, o vídeo tem 8 minutos, como eu já disse, e é importante que vocês façam esse exercício a seguir à nossa sessão, para poderem de facto clarificar aqui alguns objetivos, algumas questões que vão ser também tratadas e faladas aqui na mentoria 2 dias, sim? Então é importante, eu dou a sugestão de vocês, a cada pergunta que ouvem, que eu faço, que eu apresento nesse vídeo mais curto, colocam pausa na pergunta e têm o vosso tempo de reflexão para poderem escrever, está bem? Porque normalmente estes exercícios, eles são de facto muito importantes, mas como eu durante as sessões mais longas, que são estas que nós teremos hoje às 11 e amanhã também, eu tenho alguns conceitos que são importantes eu apresentar, né? E algumas coisas que eu quero partilhar também um bocadinho a nível teórico. Quando nós vamos para a parte dos exercícios, a pessoa está com imensa informação na cabeça e acabamos por ter que investir um tempo extra aqui na sessão e a sessão fica demasiado longa, está bem? Então façam esse vídeo, já deve estar disponível agora. Então nós temos aqui hoje uma mentoria que é uma viagem ao empoderamento, que no fundo é o objetivo e o tema principal do meu trabalho, tanto no programa como nas mentorias individuais, sim? Então, queria começar com uma pergunta, até por causa do estado do mundo. Quem é que aqui considera e admite que está preocupada ou preocupado com o estado do mundo? Se quiserem colocar no chat o que é que vocês têm sentido relativamente ao que se passa no mundo, aquilo que vocês sabem do que se passa no mundo. Então vão partilhando, vão colocando aqui fora o que estão a sentir sobre isto. Porquê? Porque, além do que eu vou apresentar aqui hoje, eu fiz uma reflexão importante sobre arquétipos, não é? Eu falo muito de arquétipos, hoje não vamos falar especialmente de arquétipos, nós sabemos que os arquétipos eles existem, eles atuam sobre nós sabemos que quer nós conheçamos ou não os arquétipos, muitas vezes o facto de nós gostarmos de alguém ou odiarmos alguém e simpatizarmos mais ou menos com uma celebridade tem mais a ver com o arquétipo que ela representa e o que ele representa para nós do que propriamente com a pessoa em si, certo? E então nós neste momento estamos a lidar no mundo com coisas complicadas, como sempre, não é? Como nós lidamos, ou guerras, ou pandemias, ou coisas complicadas e que mexem connosco. E que são muitas vezes representadas por um arquétipo que pode ser, por exemplo, o arquétipo do monstro, não é? E isto é interessante, porquê? Porque ele representa, estes arquétipos negativos, eles representam aquilo que nós entendemos que está mal no mundo, certo? Pronto, estão aqui algumas pessoas já a dizer, não é? As pessoas andam perdidas, estive numa fase horrível, etc. Então, isto é, ainda bem que vocês estão a assumir isto, porque o que está a passar no mundo, o que nós vemos como está a passar no mundo de difícil, é aquilo que nós entendemos como é o que está mal, certo? Então nós temos que perceber, e eu espero trazer esta clareza aqui para vocês, porque é isto que eu trabalho com as pessoas, para quem está aqui, não é? Porque é disto que eu estou a falar. Eu estou a falar de empoderamento, certo? Então é importante nós percebermos o que é que dá força a este mal, sim, se quisermos chamar-lhe assim. E eu vou-vos dizer que muitas das coisas que dão força a este monstro, este arquétipo que está constantemente a vir aqui no mundo, à nossa face, o que dá mais força são propriedades que nós próprios temos, são coisas que existem em todos nós, certo? E eu vou-vos dar aqui alguns exemplos. Isto porquê? Porque a viagem ao empoderamento, o empoderamento pessoal, individual, ele também contribui para o empoderamento coletivo. E esta é uma das minhas crenças possibilitadoras e é por isso que eu faço este trabalho. E então há aqui uma série de coisas como medo, descrença, negatividade, apatia, indiferença, e aqui não se remetam para os outros, remetam-se para vocês próprias, ok? Falta de propósito, isto vai alimentar todos estes medos, estas preocupações, os stresses, vai ajudar a alimentar este monstro. Então, aquilo que
Por exemplo, aqui a Isabel diz insegurança. Então, o que nós precisamos de trabalhar quando nós olhamos para o nosso empoderamento é sempre de dentro para fora. Então, quando nós queremos que o mundo e o nosso propósito, ele também está ligado com aquilo que eu gostava de resolver no mundo, com aquilo que eu sinto que o mundo precisa, tirem notas, está bem? Registem coisas que vocês vão percebendo. O vosso propósito, ou os propósitos, como nós falamos, propósito interno, propósito externo, falo muito disso nas aulas Evoluir, ele está ligado normalmente com algo que eu gostava de resolver, ou que eu gostava de entregar ao mundo, como eu gostava que o mundo fosse, certo? Então, isto para dizer o quê? Acho que vocês já estão a perceber onde é que eu quero chegar. O nosso estado interior vai ajudar a alimentar este monstro ou vai ajudar a criar arquétipos melhores, ok? Então nós temos de olhar para tudo o que acontece no mundo como um espelho para nós, para a nossa aprendizagem, certo? Não significa que eu vou legitimar o que está a acontecer ou que eu vou tolerar o que está a acontecer, certo? Nós já falamos também de questões noutras aulas, noutros eventos gratuitos, sobre a questão do perdão, a importância do perdão e da inclusão. Então, por exemplo, aqui a Filomena diz: uma sociedade com os valores cada vez menos definidos, assentes numa sociedade materialista em busca de poder desmedido. Bom, eu é que fiz a pergunta, não é? Portanto, vocês estão livres para responder. São cenários muito apocalípticos e negativos que vocês estão aqui a traduzir. É tão importante, cada pessoa que escreveu aqui a insegurança, valores menos definidos, aprender a disparar, ou seja, é um sentimento de guerra interior, não é? Andar perdido, tudo isto, o que é importante que vocês façam no vosso processo pessoal? É que vocês procurem a possibilidade, não é? É que vocês procurem curar isso em vocês, certo? Porque, na verdade, não é isso que. A preocupação, e eu ontem falei disto na aula Evoluir, a preocupação, quando nós temos preocupação com algo, imaginem que vocês têm um problema na vossa vida ou algo que vocês querem melhorar, ou com alguém. E quando nós enviamos preocupação e stress, nós só vamos criar mais bloqueio. Entendem isto? Vocês conseguem perceber isto? Vocês estão aqui numa mentoria de empoderamento e de espiritualidade, certo? Então, uma pessoa que reconhece a espiritualidade, ela reconhece que tudo tem um sentimento, ou tudo tem um sentido de aprendizagem na vida, certo? Então, é muito importante vocês olharem para isso, porque isso não só não vai resolver o monstro, estas crenças que vocês têm em relação ao mundo, que são as crenças negativas, eu acredito que vocês também tenham crenças positivas, senão não estavam aqui, não é? Não só não vai resolver, como vai alimentar, tá? E isto é facto. A energia é assim que funciona. Então nós hoje vamos tentar definir aqui um compromisso, não é? E sobretudo na segunda aula vamos falar um bocadinho de novo pensamento, do que é o novo pensamento, e é importante vocês definirem aqui um compromisso. Temos 2 dias, 2 sessões, então vocês vão ouvir esta frase que eu vos vou dizer e vocês vão completar esta frase, tá? Até amanhã, eu escolho que fique mais fácil para mim e vão completar esta frase. Posso escrever aqui no chat, porque eu não a tenho na apresentação. Então, até amanhã, ou até ao final destas sessões, ou até concluir este trabalho que a Joana me propõe aqui, eu escolho que fique mais fácil para mim, aqui a frase, o quê? Lidar com alguma coisa, perceber alguma coisa, mudar alguma coisa, tá? Eu escolho que fique mais fácil para mim e completam esta frase. Isto é um compromisso que vocês estabelecem, certo? Porque todas essas preocupações, todas essas crenças negativas, elas não vão resolver absolutamente nada, como não vão resolver, só vão piorar. E vão criar mais bloqueios e vocês precisam de olhar para as áreas de vida que vocês sentem que estão bloqueadas, certo? Porque projetar mais preocupação, projetar mais stress, não vai resolver e vai criar mais dessa onda de negatividade, tá? Então vamos lá. Quem é que aqui admite que também há coisas boas a acontecerem no mundo? Porque vocês sabem que eu sou muito direta. Se vocês não conseguem ver o que é que está a acontecer de bom no mundo, vocês estão a entrar nesta patologia coletiva. Sim? Então, vamos lá. Refletir e deixar espaço para isto, certo? E vocês vão ter aquele exercício que está já lá no YouTube, o vídeo de 8 minutos, vocês já vão trazer aqui algumas coisas mais positivas para vocês, está bem? Boa. Sim, claro, mas quando vocês dizem sim, claro, não respondem o quê? O que é que está bem no mundo?
não é? É muito mais fácil olhar, porque nós estamos com tudo o que está a acontecer. Eu não sou assim e construindo de outra forma, certo? É muito mais fácil reconhecer o que é que está mal para a maior parte das pessoas, porque a negatividade está como é quase como um hábito, é um hábito negativo. Um hábito negativo chama-se vício. Lembrem-se disto, tá? Eu tenho hábitos. Os hábitos bons, os hábitos que são hábitos, não é? Que são verdadeiros hábitos, de desenvolvimento pessoal, são aqueles que eu sei que me expandem, que eu sei que me fazem bem. Os que são negativos, ou que não, ou que às vezes é pior do que algo que é tremendamente negativo, ou que tem um impacto diretamente negativo, é algo que não faz nem bem nem mal. É algo que me para, é algo que me estagna. É um vício. Chama-se vício, tá? Então, é muito importante todas as novas correntes, os novos movimentos que estão a surgir, nós temos acesso a cada vez mais ferramentas, não é? Nós, cada um, indivíduos que estamos aqui nesta sessão, e nós temos de ser coerentes, porque quando nós reconhecemos que o mundo está mal, e isso nos preocupa, porque ninguém fica feliz com isto, é porque nós, no fundo, temos um desejo do bem, não é? E o bem começa em nós, começa naquilo que nós fazemos pelo nosso propósito, pela nossa vida, pelas nossas mudanças, tá? Então, quis fazer esta reflexão inicial, façam esta frase, não é? Eu escolho que fique mais fácil para mim e completam. Hoje nós estamos num dia especial porque temos uma conjunção astrologicamente de Urano e Júpiter em Touro, no grau 20, 21 e 22, e é importante, não é? Porque é uma conjunção rara, é assim o trânsito mais importante do ano, e o Touro é um arquétipo que ele estabelece num lugar e não muda muito facilmente, mas Urano é um planeta de grandes insights e de uma mentalidade muito superior, muito elevada, não é? E que percebe o shift que é preciso ser feito, a mudança que é preciso ser feita. E então é uma oportunidade que nós estamos a ter de mudar a nossa cabeça, de mudar a nossa vida, de mudar a forma como nós projetamos a nossa energia no mundo. Então isto é super importante, está bem? Não foi por acaso também que escolhi esta data, não quero saber se o Mercúrio está retrógrado ou não, estamos aqui, não é? Conseguimos falar, conseguimos ouvir, temos os nossos sentidos, portanto, hoje é um dia extremamente importante, é uma janela que se abre, está bem? Então vamos iniciar. Falando aqui um bocadinho da mentoria, porque uso muito a palavra evoluir, porque tenho o programa Evoluir também, que é um dos meus projetos principais, e este método Evoluir, ele, no fundo, ele surgiu para ser um método de estudo. Ok? Então, quando nós falamos de nosso desenvolvimento pessoal, isto não é uma fase, nunca é uma coisa que eu faço só durante um tempo, isto é algo que é para estudar, é um método de estudo e de aplicação, não é? Porque um estudante que não aplica aquilo que aprende é um teórico, não é? Então aquilo que eu aprendo, aquilo que eu começo a perceber e a conhecer, eu aplico, não é? Aplica onde? Aplica onde? Na minha vida, no meu pensamento, no meu comportamento e na minha energia pessoal. Então, sobretudo para quem está com esta preocupação sobre o mundo, vocês precisam transmutar essa preocupação, certo? Quando vocês têm uma preocupação sobre vocês ou sobre alguém, vocês precisam transmutar essa preocupação. E eu vou dar aqui algumas sugestões, está bem? Então é super importante, hoje é uma dos objetivos desta aula, apresentar-vos aqui algumas práticas que deveriam ser práticas tão importantes e tão ensinadas como lavar os dentes, tomar banho, fazer a nossa higiene pessoal, comer, respirar. Tá? Então, com o método de evoluir, a ideia aqui é tu reaprenderes cada vez mais a pensar, certo? E eu não vos digo como é que vocês devem pensar, mas eu ensino-vos a expandirem a forma como vocês pensam e a conhecerem quem vocês são, mas quem vocês são mesmo, não é? Quem vocês vêm aqui para ser. É? E daí muitas perguntas, muitos exercícios que eu faço, muitos exercícios que eu vos vou sugerindo, tá? Então, sem dúvida que o objetivo principal é empoderamento, como realmente o empoderamento é. O empoderamento não é uma imagem de uma pessoa super poderosa que consegue tudo, que está perfeita, etc. Não é? É um universo de possibilidades. Vão ver o que é a palavra empoderamento. Nós vamos falar um bocadinho sobre o significado da palavra, também como ela está no dicionário, mas para quem se interessa e pensa, esta coisa do empoderamento, realmente isto faz-me sentido, saibam que empoderamento é poder, é eu posso, não é? E eu posso uma série de coisas. Então isto é muito importante para nós sairmos deste limbo que nós estamos de caos, não é? Então ainda bem que a Filomena diz aqui, não é? Acho que cada vez mais pessoas procuram viver o seu propósito. Sem dúvida,
Quando as pessoas começam a querer viver o propósito, é claro que vão começar a surgir os bloqueios interiores. A pessoa vai começar a lidar com, eu tenho aquele trauma, agora eu estou a perceber como é que isto me afeta, certo? Portanto, é um caminho que implica aqui alguns valores também que a pessoa precisa de trazer. Nós vamos falar sobre isso, está bem? Então, autoconhecimento, é isto que eu trago, autoconhecimento contínuo, tá? Expansivo e que conduz a pessoa a uma transformação. Então, quando a pessoa entra no programa Evoluir, a pessoa faz um investimento, sem dúvida, mas é um investimento, para já, é um investimento vitalício, é um investimento em que a pessoa fica com acesso ao programa sempre, ok? Depois, é algo que é para se tornar, como eu digo aqui, um hábito. É um hábito. Então, às vezes as pessoas dizem, pois, infelizmente tenho muitas pessoas que investem no programa, mas há pessoas que não investem no programa e que, porque financeiramente, etc, etc, nós sabemos. Mas depois, muitas vezes o dinheiro vai canalizado para outras coisas que não trazem, como eu disse agora no início, estávamos a falar de onde é que nós investimos as nossas coisas, as nossas energias, o nosso tempo, que não trazem absolutamente nada, que não trazem absolutamente transformação nenhuma. Então, o método Evoluir, ele contém, além do programa, não é? Também há a mentoria individual. Nós temos exercícios nas aulas, que eles, no fundo, o que trazem é uma possibilidade de vocês estarem em contacto e em envolvimento permanente. Não sou eu que ando atrás das pessoas, não é? Obviamente, as pessoas têm acesso às aulas, temos 2 aulas por mês, quem faz mentoria tem uma sessão por mês ou 2, mas a própria pessoa, com o acesso que tem, não é? Àqueles conceitos, a pessoa pode envolver-se com isto, assim como se envolve com séries da Netflix, assim como se envolve com pessoas que não interessam para nada, assim como se envolve. Entendem isto? Então, muitas vezes, vejam quanto tempo é que vocês estão, quanto tempo é que eu sei que eu parece que estou aqui a dar um bocadinho na cabeça, mas é importante, porque isto também foi importante para mim há uns anos atrás, eu perceber onde é que eu estava a colocar a minha energia, onde é que eu estava a colocar o meu coração, onde é que eu estava a colocar o meu foco. E amanhã vamos falar de foco, que é uma coisa que eu tenho muito pessoalmente, um foco e uma crença muito fortes. Certo? Então, ao longo do tempo, a pessoa tem acesso e começa acesso e envolvimento com estes temas, certo? Então vejam onde é que vocês se estão a envolver na vossa vida. O que é que está a ocupar a vossa vida, certo? Felizmente agora, durante pelo menos 1 hora e pouco, vamos estar no método de evoluir. Então o empoderamento de evoluir é perceberem, desenvolverem e irem registando a lista infinita de possibilidades que vocês têm na vida. Que muitas vezes nós estamos numa prisão mental. Uma prisão mental. A prisão não é externa, a prisão é interna, é mental, tá? É também vivermos no presente e no futuro. O passado faz parte, e eu dizia muitas vezes, o passado não pode ser mudado, não é? Mas eu trago-vos esta reflexão hoje, é que o passado pode ser mudado. O passado pode ser mudado quando nós fazemos estas 2 coisas e praticamos a aceitação e o perdão. É a única coisa que muda o passado é o perdão, porque muda a perspectiva que eu tenho do passado. Entendem? Então, como é que vocês estão a viver? Façam essa reflexão. Vocês estão a vibrar mais no passado e o passado é ontem. É o que aconteceu ontem, que está a determinar então, o que eu estou a sentir hoje, não é? E isso é uma replicação. Então vocês estão a viver no passado, apesar de estarem a ter todos os dias a oportunidade de uma vida nova, ou de um dia novo, ou de hábitos novos, ou de um comportamento novo, está bem? Então, empoderamento, fala-se muito de empoderamento, as pessoas repetem muito, mas a pergunta é: vocês vivem mesmo o vosso empoderamento? Não é? Essa é uma pergunta importante. Então, empoderamento é o poder pessoal, e no dicionário está: empoderamento é a capacidade de agir, mandar e também, dependendo do contexto, a faculdade de exercer autoridade e soberania sobre algo. Tá bem? O poder tem também uma relação direta com a capacidade de se realizar algo. Esta soberania sobre algo tem a ver connosco. Aqui, empoderamento pessoal, certo? Empoderamento pessoal. Então, isto é o empoderamento. Então, a pergunta é: eu estou a exercer o meu poder sobre a minha vida, sobre as minhas decisões, sobre aquilo que eu quero? Tá? São perguntas importantes. Vamos falar de negatividade. Tá? Esta negatividade ela está ligada a crenças. Crenças que são, eu vou sempre repetir e repetir isto, crenças limitadoras. Crenças limitadoras são pensamentos que vocês têm como verdades. Por exemplo, saber como que o mundo está mal
como o mundo está, não é? É sinónimo de achar que também vai estar tudo mal para mim. Há uma crise, eu não vou ter emprego. Há uma crise, eu não vou ter dinheiro. Há uma guerra, vai estar tudo, toda a gente também em guerra interior, etc, etc. Então, muitas vezes a negatividade está ligada a crenças limitadoras. E para nós sermos, e é isso que eu também procuro muito no meu trabalho, é as pessoas trazerem verdade. Não sou eu que vos digo a verdade, não é? Vocês descobrem a vossa verdade. Para nós termos esta verdade e esta consciência, nós também temos de incluir potencial, possibilidades, o lado luz da vida, não é? Deste momento também da história, não é, que nós estamos a viver e procurar dar contributo construtivo. Mas como é que eu dou contributo? Porque eu agora estou sem emprego, ou estou com um emprego que não tem nada a ver comigo, etc. O contributo construtivo que eu posso dar em qualquer momento, até quando eu estou em casa fechada, sem contactar com ninguém, é eu cuidar da minha energia, dos meus pensamentos, não é? E fazer o meu trabalho pessoal. Então, isto é geral, e aqui é o realismo que fala também, porque eu sou uma pessoa muito realista, e ser realista significa que eu vejo o lado bom e o lado mau. Eu vejo as duas coisas. Um realista não vê só o mau, não é? Nós ainda vivemos a querer repetir uma matriz que está assente em revolta, indignação. Eu vejo muito isto em relação à guerra, que é estar constantemente a publicar imagens da guerra, etc. E eu pergunto-me se isso vai ajudar em alguma coisa, se isto vai trazer alguma solução. Sinceramente, a não ser que eu seja um jornalista, que eu tenho milhares de seguidores ou milhões de seguidores e possa impactar, o que é que eu estou a fazer com o meu tempo e com a minha vida? Não é? Então, é muito importante percebermos se estamos a repetir esta matriz de revolta, de indignação, das nossas conversas, dos nossos pensamentos, naquilo que nós tornamos público para os outros, não é? E eu vivo nisto, revolta, indignação, raiva, ódio, comparação. Associamos esta coisa do ter liberdade para opinar, não é? Eu concordo ou não concordo com uma coisa. Vejam isto, não é? A liberdade de opinar. Toda a gente tem direito a uma opinião, óbvio, não é? Mas ter uma opinião também implica que eu me educo como pessoa, certo? Não é? Nós vivemos essa era que toda a gente tem direito a ter um palanque, certo? Certo, ótimo, tudo bem. Mas eu escolho, não é? Ter essa opinião quando ela é pertinente, quando ela vai dar contributo e mais quando eu tenho a coragem de agir de acordo com a minha opinião, vou fazer alguma coisa em relação àquilo, tá? Então, concordar, ter opinião não é só, eu concordo ou eu não concordo, ou isto é mau ou isto é bom, é muito mais. Então, as nossas opiniões são cada vez mais pertinentes, isto eu não tenho dúvidas, mas também são pertinentes quanto mais conhecimento e mais autoconhecimento eu tenho. Certo? Quantas vezes vocês já deram por vocês a dizerem uma coisa e que no fundo aquilo espelha uma coisa que vocês também são. E a pessoa fica por dentro a pensar, eu disse isto e aquilo já é qualquer coisa que eu tenho aqui dentro, não é? Então, a negatividade, a chamada que nós dizemos muitas vezes, a vibração negativa, uma vibração negativa que eu sinto, não é? Nos outros ou nas coisas que estão a acontecer, começa em mim. Começa em mim. E começa na minha atitude, que eu tenho para comigo, e na minha atitude que eu tenho com os outros, perante a vida, não é? Então, a maturidade, porque quando nós fazemos desenvolvimento pessoal, nós estamos a crescer, e crescer é maturar, é ficarmos maduros, é tornarmos adultos espirituais. Ela mostra-nos que nós acreditarmos, termos fé, não é? E vermos o lado bom de tudo, ajuda-nos não só a evoluir, mas também a percebermos depois onde é que estão as soluções para o mundo, já que nós, não é, estamos tão preocupados com o mundo. Certo? Então é importante que aquilo que eu faço, e sim, obviamente que também na parte profissional, se começa a alinhar cada vez mais com isto, porque senão a preocupação é só tempo perdido. Então até posso dizer que a preocupação é útil, que a negatividade tem um lado útil, que é eu vejo o que é que está mal, certo? Mas eu não posso ficar a vibrar ali, tá? Então eu tenho que ir para o mundo das soluções. Vejam isto, não é? A culpa. A culpa também é algo que provavelmente é familiar para algumas pessoas que estão aqui. E a culpa, ela não olha a idades, não olha a género, não olha a nada. A culpa é uma emoção impeditiva, né? Está ligada ao arrependimento. E porquê é que eu falo de culpa? Porque ela tem uma energia extremamente poderosa e que precisa de ser olhada. Então a culpa refere-se a estados que nós temos, que nós sentimos que ao atingirmos estes estados, não é? Estados nossos, sei lá, porque se eu for feliz, ou se eu for sair, ou se eu tiver tempo para mim, ou se eu fizer uma mudança,
ou se eu começar a falar de coisas diferentes, ou se eu, etc, não é? Se eu fizer isto, eu vou prejudicar, ou vou trair, ou vou mudar para pior, em relação a alguém ou em relação a mim na minha vida. Entendem isto? Então, muitas vezes a pessoa não vai para estados melhores, não escolhe melhor, não é? Porque vai sentir-se culpada. E isto acontece. Há pessoas que atingem um sucesso, achas um pequeno sucesso, uma coisa, um pequeno sucesso, e vem a culpa. Mas aquela pessoa está pior que eu, ou eu vou, se calhar, vou, também está bem assim, eu não vou querer mais, não é? Não vou querer mais. E tudo isto é importante, nós vermos, porque isto é uma força muito poderosa, porque se eu digo assim, isto está bom e eu não vou querer mais, não é? O que é que vocês acham que vai acontecer? Vão ter mais. Não vão ter mais. Então, muitas vezes tem a ver com coisas que nós já falamos, sistémicas, lealdades que nós temos a um grupo no trabalho, a uma família, a coisas que não são já úteis para nós, tá? Então, muitas vezes eu impeço-me de ir para estados melhores, porque eu acho que se quando eu me sentir assim, ou porque eu não tenho direito a isso, eu sinto que não tenho direito a isso, tá? Eu vou mudar para pior ou vou prejudicar alguém. Então, é muito importante vocês verem como é que está a culpa a atuar na vossa vida, certo? Até na definição dos vossos objetivos. E é por isso que o exercício que está no canal agora, para vocês fazerem depois da aula, ele fala também de objetivos e de objetivos ocultos, que são aqueles objetivos que vocês dizem, pá, não, não, eu tenho, eu gostava muito, mas não, 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 tá? Então vou ver isto. O medo também está ligado à culpa e vai até além dela, impede decisões, implanta argumentos, um sentimento de espera, não vai ser agora, não vou fazer agora, de bloqueios e justificações internas. Então sabemos que o medo pode ser saudável, né? Mas também pode ser prejudicial e desproporcional. Então vejam onde é que estão os vossos medos. Onde é que estão os vossos medos? Por exemplo, um objetivo que vocês têm profissional. É assim um objetivo ambicioso. Eu para conseguir isto, há aqui coisas que eu preciso de fazer das quais eu tenho medo, tá? Então, a vida, e eu sei que tudo isto parece que vocês sabem tudo isto, não é? Mas depois, será que estão a viver isto com consciência? A vida é feita de mudança. A vida é feita de mudança. Entendem? E quem segura a mudança acaba por ter crises mais tarde. Toda a gente tem crises, mas crises muito mais arrebatadoras, percebem? Então é importante vocês olharem para estes temas, tá? Está a fazer sentido? Então, importante, claro, falarmos do propósito de vida. Muito importante darmos espaço e consistência para práticas de desenvolvimento pessoal, até porque, como falamos no início, nós reconhecemos o lado que está mal no mundo, o lado sombra do mundo, e o nosso, e da vida, e das pessoas, não é? E dar contributo é a lei espiritual mais forte. Então, aqui só para, nós não vamos falar assim extensivamente de propósito de vida, mas qual é o contributo, está aqui um erro na palavra, qual é o contributo que tu tens dado para melhorares a tua vida? Qual é o contributo? Qual é assim a coisa mais forte que tu tens feito e que de facto para melhorares a tua vida? Quem é que tem o hábito, porque eu sei que há aqui pessoas que já viram várias aulas minhas, ou pessoas que estão também no programa, quem é que tem o hábito das perguntas? Quem é que já conseguiu perceber a importância? A pergunta é a resposta, sabem? A pergunta é tão importante que ela já é uma resposta em si. Contributo, melhoria, não é? E isto vai trazer reflexão sempre que eu espero que vocês vão ligar às vossas ações. E depois, qual é o contributo que tu dás ao mundo? Estamos sempre a dar algum tipo de contributo. Qual é o contributo? Escrevam no vosso caderno. Depois, a forma como nós encaramos estas perguntas sobre contributo mostra um pouco do nosso sistema de crenças, certo? Porque quando se faz a pergunta sobre que contributo eu dou, ou que contributo eu quero dar, ou que contributo eu acredito que quero dar, ou que posso dar, isto mostra muitas vezes que nós acreditamos, lá está a questão da negatividade. Nós acreditamos que eu também não posso fazer mais do que já estou a fazer, ou não posso, não se trata de fazer mais.
Nada aqui, nada que eu vos apresento a nível de empoderamento, não se trata de vocês fazerem mais ou de fazerem esforço. Trata-se de vocês fazerem de uma maneira mais alinhada, mais verdadeira, percebem? E mais aperfeiçoada. Não tem a ver com mais. Não tem a ver com mais. Então, é importante vocês perceberem qual é o tema que vocês gostariam mesmo de desenvolver no vosso trabalho, na vossa profissão, por exemplo, o que é que vocês realmente gostavam de fazer, não é? E começarem a conduzir a vossa vida nesse sentido. Então, por exemplo, não é o contributo profissional. E muitas vezes o nosso sistema de crenças, ele impede isto e já tem ali tudo preparadinho para quando eu respondo a estas perguntas da Joana, já vem, porque agora não sei o quê, porque eu agora não tenho dinheiro, porque eu agora, etc, etc, quando o mundo está cheio de possibilidades e de passos que nós podemos dar no agora. Certo? Às vezes, para retirar a pressão, eu digo, vocês não precisam de fazer já alguma mudança hoje. Mas nem de propósito, hoje nós temos esta conjunção no céu, tá? Então façam alguma mudança hoje, ou tomem alguma decisão hoje, certo? Tem aqui pelo menos duas pessoas que estão que já estiveram em mentoria ou que estão agora e que já fizeram mudanças muito significativas e que provavelmente há um ano atrás achavam que não iam conseguir fazer. Então é muito importante nós trabalharmos o sistema de crenças, tá? Então, emoções positivas para a tua espiritualidade: empoderamento, merecimento, liberdade e coragem. São quatro emoções que eu vou aqui apresentar e que eu vos vou-vos pôr a pensar sobre isto, está bem? Então, lembrando sempre que autoconhecimento, porque é interessante quando as pessoas me contactam, muitas vezes usam esta expressão, não é? Busco autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é o quê, afinal? É conhecer-me, certo? Eu digo-vos mais, o autoconhecimento é eu aceder a verdades sobre mim, verdades que podem ir mudando com o meu trabalho interior e conhecer o lado sombra e o lado luz, tá? E a intenção é eu deixar de associar as minhas características pessoais a defeitos ou qualidades apenas, e estanques ainda por cima. Então eu começo a ver que eu sou feita de valores, que eu sou feita de características, certo? Que muitas vezes eu aprendi como sendo algumas delas, são características negativas que eu devo suprimir, ou que eu devo deixar de ser, eu quero deixar de ser assim. Então não queiram deixar de ser, não é? Aprendam a aproveitar tudo o que vocês têm, aprendam a amar quem vocês são, em primeiro lugar, como estão agora, no lugar em que estão agora, e comecem a fazer a pergunta: quem é que eu sou, além disto? Né? Sou uma mulher assim, 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 e começo a desenvolver, tá? Então a intenção é eu passar a ter um autoconhecimento mais ampliado, certo? E muitas vezes nós vamos ver o nosso lado sombra, ele até nos traz inspiração, ele até, há ali coisas que podem até nem ser tão sombras tão grandes, sim? Espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela tem várias interpretações, certo? Toda a gente tem a sua ideia sobre o que é espiritualidade. Então, no nosso método Evoluir, nós entendemos a espiritualidade como um caminho de autoconhecimento e de expansão pessoal, transformando os karmas, quem diz karmas diz padrões, negativos, diz os nossos medos, tudo isto, em potencial, sim? Em vez de ficar parada no lado negativo daquilo que eu sou, porque toda a gente tem esse lado sombra, não é? Então eu começo a perceber o meu potencial. No método de evoluir, a espiritualidade é isto: é perceber o meu potencial e entender que o autoconhecimento é contínuo e fazer mudanças, tá? Quem é que aqui gosta de facto de mudanças, de mudar? E quem é que aqui se sente profundamente desconfortável com esta ideia? Não é? É importante vocês perceberem como é que vocês encaram a mudança. Então, espiritualidade, um caminho de empoderamento e de possibilidades. Uma alternativa à vivência fotocopiada, estereotipada. Isto é o quê? Casar, ter filhos, comprar carro, ter etc, etc, etc. Comprar casa, etc. Tudo isso é válido. Tudo isso eu próprio fiz, certo? Mas o que conta é a nossa mentalidade. O que conta é eu entender quem eu sou. O que conta é entender porque é que eu estou a fazer isto. O que conta é o meu autoconhecimento e a minha expansão pessoal, que eu consigo através dessas etapas que são mais estereotipadas através da cultura e da sociedade. Sim? E tenho cuidado de educar os meus filhos para que eles escolham e percebam que não há nada que seja a sociedade que decide e que vai garantir a tua felicidade. Tens que ser tu.
não é? E por isso é que nós vamos falar hoje também de coragem. Então vejam o que é que vocês estão a fotocopiar, até mesmo os vossos objetivos, e a viver de uma forma estereotipada, automatizada, sem darem o vosso próprio cunho pessoal àquilo que é a vossa vida. Sim? Então, a espiritualidade é isto também. Até porque a espiritualidade reconhece algo muito importante, que é nós somos únicos, somos seres únicos. Cada pessoa é diferente, não é? Reconhecer, a espiritualidade também é reconhecer que pensamento, energia, sentimentos estão ligados. Pensamento, energia, sentimento. Esta tríade está ligada à tua realidade e manifesta uma boa parte do que tu tens na tua vida. Tens na tua vida, tá? Então, trabalhar pensamento, energia, sentimento, isto é algo que se faz quase de uma maneira, é consciente, obviamente, mas quase de uma maneira inconsciente ao longo do programa Evoluir, é uma coisa que é natural, é inevitável a pessoa mudar o pensamento, a energia, o sentimento. Em relação a si, em relação ao tema específico que a pessoa vem trabalhar, em relação ao que quer que seja. Certo? Então lembrem-se sempre. Lembrem-se quando nós falamos no início do arquétipo do monstro, do que está a acontecer no mundo, etc. O vosso pensamento, a vossa energia, o vosso sentimento está ligado à vossa realidade e cria, manifesta uma boa parte do que vocês têm na vossa vida. E há pessoas que, mas isso cria-me uma culpa, isso cria-me uma. Isso são as tuas crenças limitadoras. Porque quando tu estás interessado em temas de espiritualidade, quando tu procuras espiritualidade, tu procuras esta responsabilidade e esta transcendência. Sim? Então vamos às emoções positivas, está bem? Empoderamento é mundo de possibilidades, é a arte de ser quem eu sou, poder pessoal. Eu li esta frase há algures, não me lembro do autor, mas está, tenho cuidado de colocar as aspas. Poder pessoal é a arte de eu ser quem eu sou. Não é lindo? Eu achei lindo. É assumir como certeza que o trabalho é sempre de dentro para fora. Apesar de podermos recorrer à ajuda, apoio, sustentação, saber receber dádivas, entender o poder pessoal é ser independente e autoconfiante sem ficar isolada. Porque a questão da independência, muitas vezes damos este sentimento de não preciso de ninguém, etc. Eu sou uma mulher independente, eu sou uma mulher. Não é preciso dizer isto com esta intensidade, quando a pessoa é independente. Se a pessoa é independente. Não precisa de afirmar isso, não é? Dessa forma, porque isso acaba por ser um bloqueio. Então, toda a gente tem os quatro elementos na sua vida, na sua dinâmica, na sua energia, estão a ser vividos ou não. E um dos elementos é a água, por exemplo, os relacionamentos, o relacionamento amoroso, ter uma partilha, e é natural que nós desejemos isto, certo? E quando eu digo, eu sou muito independente, ou até mesmo no ar, na parte social, no elemento ar, eu sou independente, não preciso de ninguém, eu sou, tipo, isto pode criar um isolamento, isto pode ser um bloqueio que eu estou a criar. E a vida é uma dinâmica constante, independentemente da idade, nós podemos ser surpreendidos com novas pessoas, novos conhecimentos de pessoas que nós temos, novos grupos. Eu sempre vos digo que quando vocês estão a trabalhar, por exemplo, o contacto com pessoas a nível social, é o ar que está a funcionar. Vocês não precisam logo de querer julgar logo a pessoa ou definir a relação logo ao princípio, ou querer logo apegarem-se à pessoa, não é? Vocês podem tirar o partido daquela desenvolvimento, daquele elemento ar ali, que é a troca de ideias, é troca de conhecimento, é troca de energia, é autoconhecimento que me produz sempre que eu conheço uma pessoa. Então, o tema social, o tema do ar, o tema da comunicação também, que também tem a ver com o ar, foi sempre um tema que eu desenvolvo, é sempre um tema que eu desenvolvo na minha vida. E estou satisfeita com esse desenvolvimento. Aliás, até tenho ido além das minhas visões, dos meus objetivos. É interessante como na semana passada eu pensei, acho que é muito importante para mim eu sentir mais apoio das pessoas. E eu não tenho, às vezes, mais apoio porque eu não comunico com as pessoas. E depois até pensei, se calhar também eu não dou apoio, será que eu não estou a dar apoio? E fiz uma reflexão, sem stress, sem preocupação. E comecei a pensar, até mesmo, sei lá, eu vivo num prédio, pelo menos aqui em Lisboa, não é? A outra casa que tenho não é num prédio, é uma casa em Peniche, é uma casa com mais térrea, não é? Mas aqui o prédio, imaginem, num prédio vivem imensas pessoas, certo? E eu estava a pensar, eu gostava de ter pelo menos, conhecer
as pessoas. Nessa semana, e porque eu não coloquei uma energia de preocupação. Nessa semana, a minha vizinha do lado, que eu só conhecia de vista, veio tocou-me à porta. E é muito interessante porque a campainha tocou, eu identifiquei como alguém que estava na porta, porque o toque da campainha é diferente se for na entrada do prédio e se for feito à minha porta. E o meu sentimento foi, o imediato foi desconfiança. Pronto, quem é que me vem agora aqui bater à porta, certo? E logo isso já me mostrou que também havia uma indisponibilidade da minha parte. E eu olhei e reconheci a cara da pessoa, podia até nem ter reconhecido, não é? Porque eu estou nesta casa há um ano e meio, podia até nem conhecer, mas já a tinha visto. E ela disse: Ah, olá, eu sou a Joana. Achei logo incrível, não é? Porque tem o mesmo nome que eu. Achei logo que era um sinal, logo. E eu vinha falar, porque olha, eu precisava de, não sei se tem alguém que trabalha em sua casa, que eu precisava de alguém que viesse aqui a casa, e também pronto, se precisar de alguma coisa daqui para dar a conhecer, para se dar a conhecer, claro que ela veio pedir um contacto, mas com uma abertura, percebem? E tivemos ali a conversar quase meia hora. Depois os meus filhos até vieram ver o que era, quem era, tal e coisa, e depois eu até pensei, eu não o convidei para entrar. Antigamente nós convidávamos as pessoas para entrar, não é? E eu pensei assim, que interessante, na próxima vez, porque não convidei a pessoa para entrar, vocês entendem isto? Antigamente, venha cá, quero um copo de água, pode entrar, etc. Porque nós temos uma vivência um bocadinho desconfiada hoje em dia, dependendo, claro, das zonas em que vocês vivem, se calhar há pessoas que vivem em zonas mais tranquilas e que têm outra abordagem. E tudo aquilo, não é? Eu encarei como, que interessante, não é? Porque eu andei a semana toda a pensar nisto, a refletir sobre isto, e trocamos contactos, e temos falado quase todos os dias sobre questões da casa, sobre questões. Isto é interessante ou não é? Percebem? Estas pequenas coisas eu encaro, eu dou muito valor a isto. E então, às vezes, há situações que somos nós próprios também que damos ou não permissão para que elas aconteçam, certo? Então é importante que não fiquemos isolados em tudo aquilo que estamos a trabalhar na nossa vida, certo? De nada, Isabel. Eu faço estas partilhas, estas histórias, porque são mesmo verdade. E depois porque vêm assim, calham exatamente nas semanas em que eu estou a fazer a reflexão sobre isto. E mais outra que aconteceu. Um grande amigo meu, que é o Pedro Galvão, ele está sempre muito isolado. Está sempre na vida dele. Ele mora em São Martinho do Porto, é escritor, então tem uma vida completamente fora da caixa. Vive sozinho, pronto, vive para escrever, etc. Tem a sua horta, faz as suas coisas, tem o seu pomar. E nós às vezes comentamos, nós temos sempre que convidá-lo a ele para qualquer coisa, porque ele nunca toma a iniciativa, porque ele é mesmo assim, está lá na vida dele, etc. Depois nunca quer ajuda, nunca quer. Pronto. E, entretanto, ele manda uma mensagem a dizer: Olha, vou a Lisboa para a semana, estou a pensar em ir a Lisboa para a semana, vocês estão por aí, porque eu ia para vos visitar. Do nada, entre aspas, quando eu estava a fazer esta reflexão. E a tentar perceber em mim onde é que eu dou permissão ou não para que as pessoas cheguem mais até mim. Estas pessoas, não é? Não é que eu tenha, não me sinto isolada nem sozinha, mas achei tão lindo, sabem? Como é importante. E como é importante vocês fazerem as reflexões sem colocarem preocupação, stress e frustração ou emoções negativas. Está bem? Então, o merecimento. Merecimento. É entender que só o facto de nós estarmos vivos, e nós sabemos que sistemicamente então é super verdade, a vida, não é? Nós temos a dádiva da vida, o facto de estarmos vivos prova, por si só, que existem coisas a ser vividas na nossa existência atual, de forma ampliada, de forma nova, criando e não repetindo. Vou usar aqui uma expressão um bocadinho forte, que é, há pessoas que nós conhecemos, que parece que morreram para a vida. Porque a partir de uma determinada idade, ou a partir do momento que tomam uma decisão de compra de casa, ou que têm um filho, ou que as pessoas deixam de fazer coisas, deixam de ter uma mente jovem, percebem? E até há pessoas mais novas que têm esta mentalidade. Então, é muito importante nós considerarmos que podemos fazer coisas diferentes, que podemos fazer coisas novas, que podemos criar na nossa vida e não repetir. Então, quando as pessoas, falando novamente de hábitos, nós vamos falar aqui de alguns hábitos positivos, mas que são hábitos que não vos vão prender a um sítio, nem a uma pessoa, nem a um horário. Apesar de eu falar aqui também, às vezes falar da questão do acordar cedo. São práticas que vocês vão ter, independentemente de onde vocês estiverem. Está bem? Então, quando nós estamos presos a lugares
constantemente a fazer os mesmos circuitos, não é? O que é que vocês acham que vocês estão a criar na vossa vida? Pode ser uma fase de criar estabilidade, certo, mas é uma fase, não é? Depois é preciso explorar, fazer coisas diferentes, fazer coisas novas. Então vejam como é que está a vossa cabeça neste aspecto, sim? Tenham curiosidade pela vida. Então, aqui no merecimento, eu vou encarar todos os sintomas físicos e externos como alertas para eu pedir aquilo que eu quero. Tudo o que eu sinto no meu corpo, tudo o que eu sinto que vem de fora, não é? São alertas. São alertas. Eu não estou a pedir aquilo que eu quero, eu não estou a dizer aquilo que eu preciso, eu não me estou a dar a mim aquilo que eu preciso. São alertas para nós sabermos o que nós queremos e para encontrarmos lugares é uma metáfora, não é? Lugar é uma metáfora de maior expansão e conforto para nós. Tá? É poderosa esta reflexão. O dizer eu mereço não é só aquela coisa de cá, eu vou sem mais cedo do trabalho e vou porque eu mereço, tá? Não é assim esta frase feita, é uma reflexão constante. Esta questão do merecimento é uma reflexão constante, sobretudo para nós que estamos numa cultura que não ensina nada disto. Não ensina nada disto. Quanto muito pode ensinar, pá, pensa, mas é em ti, se egoísta, leva é para ti, não sei o quê. Isso não é merecimento, isso é ego, isso é destruição. Percebem? Então, o eu mereço é uma reflexão constante de quem busca mudança e aperfeiçoamento das suas condições de vida. Não é? E esta mudança e aperfeiçoamento é um direito natural das pessoas. Não é? Então, o eu mereço abre um leque de pensamento e de energia. Então, vejam onde é que vocês aplicam o eu mereço. Até quando nós estamos numa situação, numa relação com muitos problemas ou em que não somos bem tratados, às vezes acontece nas amizades. Porque nós estamos muito focados, os meus relacionamentos são tóxicos, na parte amorosa. Então, nós não olhamos para as próprias amizades, que podem passar por dinâmicas diferentes. Percebem? E quando nós estamos assim, o que nós estamos a dizer é: eu mereço isto, é isto que eu mereço. Eu mereço. Mereço ser infeliz, ou mereço ser maltratado, ou mereço não ser muito bem considerado, ou eu mereço isto. Então, o merecimento é uma reflexão que vocês precisam de fazer. Um tema aqui muito importante. Então, Joana, tudo isto, há coisas que tu aqui dizes que me fazem pensar, há pessoas várias pessoas me dizem assim, ai, que chapada que tu me deste com as coisas que dizes nas aulas, e eu não dou chapadas a ninguém. Eu não me lembro nunca de ter batido em ninguém fisicamente, que me lembro, só se foi em criança, tá? Também não me lembro de me terem batido, mas aquilo que eu muitas vezes falo, é de mudança, é de empoderamento, e isso pode implicar que vocês têm que sair da zona de conforto, certo? Mas vamos aqui fazer a reflexão. Conforto ou desconforto? O que é que me faz crescer e mudar aquilo que eu preciso? Então, esta é uma nota, não é um extra. O conforto é necessário. Nós não precisamos de ficar viciados em dor e em desconforto para agir e para mudar e para entrar em rupturas e fazer as coisas muito diferentes, etc. Nós podemos estar em conforto a fazer as coisas. Nós podemos procurar conforto e continuar, mas o conforto não vai ser aquele sofá confortável em que eu depois não saio do sítio. É procurar conforto e continuar a jornada, mas de uma forma segura e amável. Então, sair da zona de conforto é importante quando nós vamos para atividades, ações, práticas na nossa vida que nós nunca fizemos antes e que nos assustam. Não é? Sabendo nós que se eu fizer aquilo, se eu treinar aquilo, isto vai ter impacto na minha evolução, na minha vida, um impacto benéfico, não é? Ainda assim, e porque muitos de nós somos muito bons a permanecer em situações que são super más, super espinhosas, é muito importante vocês lembrarem-se que vocês podem facilitar a vossa vida e que devem receber e procurar o lado fácil também, tá? E eu vou dar aqui um exemplo que já dei, sobre a minha amiga que me disse, não é, que estava super constipada, ia querer fazer as coisas, ia querer, e eu disse-lhe assim, não devias, se calhar, ir para casa descansar? E ela, mas eu consigo respirar, não é? E eu perguntei-lhe, mas isso não é o mínimo? Isso não é o mínimo, respirar, conseguir respirar? Então pensem, isto é uma metáfora, tá? Para as vossas situações,
Eu faço as reflexões também para mim, não é? No caso, era ela que estava super mal a querer cumprir os dias dela sem fazer uma paragem, sem perceber que não bastava estar a tomar a medicação, ela precisava descansar, não é? E o que ela o que ela almejava como normal e como confortável era conseguir respirar. Conseguir respirar é o que todos nós aqui é o básico para podermos estar aqui de pé, certo? Então, quando eu e me adapto, e aqui vou depois partilhar uma frase também que não é muito bonita, que eu já partilhei com as minhas alunas. Quando eu me adapto a situações que são uma porcaria na minha vida e adapto-me e faço uma pequena mudança, mas depois faço outra, depois estou sempre ali, entendem? Eu já me adaptei ao desconforto, e aquilo já é desconfortável, só que eu já me habituei, não é? Então é o meu lugar seguro. Então é preciso fazermos aqui uma reflexão muito séria sobre o que é estabilidade, porque a estabilidade ela é interior, ela não é exterior. Quando as pessoas dizem, porque é um trabalho certo, pá, desculpem, com todo o respeito, dá-me mesmo vontade de rir. Desculpem. Porque assim, nada é certo na vida. Sobretudo, não é certo se tu estás extremamente desconfortável ali. Se tu sabes que com o andar do tempo tu até consegues lidar, agora, tu até és boa naquilo que estás a fazer, tudo bem, é? Não, não tem que ser um inferno o teu trabalho para tu quereres mudar. Porquê que tem que chegar ao inferno para tu mudares? Esta é uma pergunta que eu vos faço. Porquê que tudo tem que chegar ao inferno para depois a pessoa mudar? Mas eu não acho que é um inferno, mas depois a pessoa começa a pensar e a única coisa que a pessoa está a fazer ali confortavelmente, no fundo, é só respirar. Pronto, o meu objetivo de vida é conseguir respirar, é conseguir aguentar. Então aqui está-se a estabelecer um padrão que eu penso assim, onde é que está a estabilidade? Porque depois a nossa estabilidade, ela vem da nossa saúde mental, ela vem do nosso sentimento de propósito, ela vem do nós conhecermos os nossos valores. E quando nós estamos a trair isto, trair, não é? A trair isto constantemente, o que é que vocês acham que vai acontecer? Não vai acontecer crise nenhuma. Vamos confiar, não é? É assim, nós podemos confiar no universo e em Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então façam esta reflexão importante. Conforto ou desconforto? O que é que me faz crescer e mudar o que eu preciso? Isto vai, na minha vida, vai desde que eu acordo até à noite. Eu tenho sempre atenção a estas questões, não é? E nem sempre é fácil assumir que quero ter conforto, quero uma coisa melhor. Não, 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 não estavam assim, não, 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 não dá. Não dá, não consigo, quero mais, quero estar bem, quero estar melhor. Não estou confortável aqui, vou mudar de mesa, não estou confortável, não é? Então é importante não é ser uma pessoa constantemente insatisfeita, mas é uma pessoa que vai criar um estilo de vida. Criem um estilo de vida. Acima de tudo para vocês. Tá? Fez sentido? Ainda aqui nas emoções positivas. Liberdade. A liberdade é um conceito que está em evolução hoje em dia. Refere-se a temas que precisam ser ainda resolvidos na nossa vida, na nossa agenda e no nosso cotidiano. O que entendemos por liberdade. A liberdade espiritual, que é esta que nós nos referimos aqui, é a ausência de dogmas. Porque os dogmas da religião, da sociedade, da cultura, eles criam medo ou imposição. Se eu não fizer as coisas assim, não é? E criam esta imposição na nossa vida, tá? Parece muito simples e aceitável a liberdade espiritual, no entanto, nós vivemos numa sociedade ainda muito marcada pelos dogmas do passado e que atribuem valores reduzidos à vida das pessoas. Então, os valores certos são estes, não é? E tu vais copiar, fazer copy-paste do que dizem que são os valores corretos e que é, etc. E muitos deles são sacrifício, esforço, aguentar, fazer tudo assim, etc. Percebem? Fazer sentido, as coisas têm tudo que fazer sentido, os teus objetivos têm que fazer sentido. Não têm que fazer sentido os teus objetivos. Os teus objetivos podem ser selvagens, tá? Então é muito importante que a liberdade espiritual também é o nosso lado selvagem a trabalhar. Então uma pessoa livre, ela cria a sua vivência de acordo com a sua verdade, com os padrões que ela reconhece que tem, padrões negativos, e que são necessários trabalhar e usar para evoluir. Tá? Uma pessoa livre vai olhar para a família, para o sistema familiar, seja muito presente ou não muito presente, ou que seja, é a vossa base no mundo terreno, foi a vossa origem, e olha com olhos neutros. E olha com olhos neutros para os seus pares. E consegue ver a luz e a sombra. Então eu não vou dizer como é que é possível aquela pessoa fez e não sei o quê, etc. As pessoas são feitas de luz e de sombra. Vai muito depender da expectativa que eu tenho em relação ao outro, não é? Então eu trabalho para ser feliz e responsabilizo-me pela minha cura pessoal, sem criar constantes oposições com os outros.
Vejam, porque os outros são um tema para nós sempre, não é? A liberdade pressupõe perfeita noção de que o outro não me pertence, nem eu pertenço ao outro, não é só o outro. O emprego, não sei, todas as coisas que nós, no fundo, muitas vezes usamos como cartão de visita, o curso que eu tirei, etc., isso não te pertence. Isso é o que tu estás a vivenciar, a experienciar, certo? O que te pertence é a tua essência mais genuína, tá? Então, muitas vezes a pessoa está muito apegada, não é? A pertença, pertenço, não é? A pessoa pertence, pertence-me. E espiritualmente, eu vou olhar, quando eu trabalho a minha liberdade espiritual, eu vou olhar para os meus laços energéticos densos e vou viver a libertar-me destes laços. É assim que eu vivo, a libertar-me dos laços densos. Há muitas pessoas adultas que têm, por exemplo, temas com a mãe ou temas com o pai, de uma dependência enorme. Percebem? Elas até já reconheceram essa dependência, mas continuam no argumento e no argumento e no argumento. A pessoa precisa de se libertar. E a libertação, ela vem, não é com conversas, é com ações. Isto em relação a qualquer pessoa. Falei aqui dos exemplos maternos e paternos, mas são apenas símbolos. Os problemas que vocês têm com o chefe, com o marido, com o ex-marido, com uma mãe, com o pai, com uma tia, são símbolos de questões que vocês precisam trabalhar. Tá? A coragem. Ainda associamos muito a coragem à força física. A coragem é um valor fundamental para vocês trabalharem o vosso empoderamento. Nós associamos muito a coragem à força física, à energia masculina. Em alguns casos, nós assumimos que não nos cabe a nós dar alguns passos de coragem. Não sou eu que vou fazer aquilo. Só que se nós estamos a falar do nosso próprio processo, és tu mesmo que tens que fazer aquilo. Tá? A coragem significa tomar decisões, fazer mudanças, assumir novas vontades perante mim mesma e, naturalmente, eu não preciso, isto é algo que. Porque isto vai-vos cansar. Se vocês precisam tomar decisões, fazer mudanças, fazer isto tudo, que é tão importante, que é tão maravilhoso, e depois têm que ir logo a correr, dizer ao marido, e dizer a este, e dizer aquele, e impor aos outros estas questões, as outras pessoas estão no processo delas. E isso já é sinal de que vocês não estão no vosso empoderamento, vocês não estão no vosso papel. Sim? Então, uma pessoa livre, ela cria a sua vivência de acordo com a sua verdade, com os padrões que reconhece ter e que são necessários trabalhar e usar privilégios. Acho que estou a repetir aqui alguma coisa, exatamente. Acho que ficou aqui a faltar, depois eu corrijo quando vos enviar a apresentação. Mas isto para dizer que coragem, não há empoderamento sem coragem. E muitas vezes a coragem é interior, é eu assumir a minha verdade, perceber logo as minhas coisas, os meus argumentos, as minhas personagens falsas, as coisas que eu arranjo como desculpa, etc, etc. Isto é uma coragem de eu ver isto e depois começar a reverter isto através dos meus objetivos ocultos. Vocês vão adorar esse conceito que está lá no vídeo, no YouTube. Está bem? Porque a coragem vai ser especialmente importante, até mesmo para vocês assumirem. Vou-vos dar um exemplo. Relacionamento amoroso. E é um exemplo que eu dou muitas vezes. Ah, a questão do casamento. Há pessoas que têm como objetivo oculto casar. Casar, com vestido de noiva, etc, etc. E aquilo está ali no argumento de que já não tenho idade para isso, já não. Isto não é importante para mim, isso não é importante, etc. Mas é importante. Então vejam quais são as coisas que vocês, no fundo, aquilo é muito importante para vocês, é muito importante e vocês não estão sequer a assumir. E quem não assume, não é? Também não vai conseguir manifestar, também não vai conseguir vivenciar. Faz sentido? Então vá, depois eu corrijo aqui esta parte, está bem? Então, lembrando aqui ainda negatividade. Nós falamos, não é? Negatividade é, na definição, não é? Na definição dela, no dicionário, é qualidade do que é negativo, recusa constante do mérito de outras pessoas, tendência para ver sempre o lado negativo das coisas e das pessoas ou para esperar sempre que o pior aconteça. Pessimismo, tá? Então porque sobretudo no início da sessão eu falei-vos de como é que está o mundo, como é que vocês veem o mundo, quais são as vossas preocupações. A negatividade é uma patologia, porque pura e simplesmente não só não resolve nada, como aumenta o problema, como dá energia ao arquétipo, ao monstro, como nós estávamos a falar. Sim? Então vamos ver isso, não é? A mente aberta, muito importante para resolver a tendência negativa. A negatividade é uma tendência de pensamento e de atitude que contrai a energia pessoal. Pode tornar-se um hábito limitador que constitui um vício negativo.
tá? Ser realista é ver os cenários totais e as possibilidades. Não é? Ser otimista é uma opção aberta dentro da tendência da realidade para acreditarmos que os cenários negativos são uma possibilidade, bem como milhares de outros cenários benéficos e excelentes são possíveis. Vejam isto. Tá? Percebemos que estamos a vibrar na negatividade olhando para como nós nos sentimos e aquilo que nós estamos a realizar na nossa vida. Sim? Então não vale a pena. Às vezes eu digo, mais vale eu assumir que eu tenho esta questão, eu sou uma pessoa negativa, eu tenho uma tendência negativa. Tá? Porque quase que parecia a frase da personagem falsa. Eu sou uma pessoa negativa. Não, eu tenho esta tendência negativa que eu quero trabalhar, que eu quero mudar, certo? Mas vale admitir isto para eu poder trabalhar isto. Só que o problema, tal como a questão de a pessoa se habitua, esqueci-me de partilhar a frase, quando a pessoa se senta num sítio mal cheiroso por muito tempo, deixa de sentir o cheiro. Percebem isto? Podem-se rir à vontade, não tem problema nenhum. Porque muitas vezes a negatividade já está tão empadronizada em nós, por exemplo, nós nem, ai não, eu não sou assim, não sou, não, que ideia. Por isso é que tu te sentes mal, não é? Por isso é que as tuas realizações não estão nem perto daquilo que tu desejas, porque tu vibras na negatividade, tá? Então é preciso às vezes olhar para o problema para poderem resolver, tá? Então, tudo isto, o empoderamento, não é sobre o que eu tenho, aquilo que eu conquisto, é sobre aquilo que eu lido, é como eu lido e como eu penso sobre mim, sobre os eventos e sobre as pessoas. Uma mente aberta é um estado fundamental para a realização e evolução pessoal e espiritual. Mente aberta é capacidade ou treino dessa capacidade de expandir o pensamento, de renovar e adaptar a novo conhecimento, a novas opções. Uma mente aberta confia na vida e nas soluções e nos caminhos abertos. E inclui possibilidades, não apenas no passado, porque isto era possível antes, e eu conseguia antes, ou eu, etc. Não é o que foi, ou quando era mais fácil, ou quando eu era mais nova, mas eu incluo as possibilidades no presente e no futuro. Tá? Então vejam a importância que tem uma mente aberta. O que é uma mente aberta? E muitas vezes a pessoa, mente aberta é uma pessoa muito liberal e que não tem preconceitos. Sabem? É como todas estas questões que se estão a passar no mundo, o conhecimento é fundamental. Porquê é que isto está a acontecer no mundo? Porque as pessoas são más e porque não sei o quê. Nós precisamos de acordar para a realidade, para a história, sabem? Tudo isto tem uma razão. Aconteceu porque o ser humano não incluiu a gravidade do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, gravidade de coisas que aconteceram na Rússia lá atrás. Nós ignoramos o que acontece em África, as dificuldades que as pessoas passam. Nós não queremos ver, nós não queremos contribuir, não é? E depois admiramos que aconteçam guerras. São manifestações do sistema. São manifestações do sistema. Tá? E vocês estão no sistema, vocês fazem parte, todos nós fazemos parte. Então é preciso compreender isto para quem se perturba com isto, não é? Para quem se perturba muito com isto, porque choca, obviamente, não é? Porque nós vemos crianças a sofrer, nós vemos tudo aquilo, não é? É impossível ficar indiferente. Claro, ninguém está aqui a dizer para vocês ficarem indiferentes, mas vejam onde é que vocês estão a cultivar o sentimento negativo em relação a isto, tá? Pronto, vamos aqui às práticas para nós terminarmos. Tudo simples, eu aconselho que sejam diárias. Para quê? Para quê? O que é que nós estamos aqui a fazer? A falar, não é? E a contribuir para o empoderamento, para uma integração genuína da espiritualidade. Tá? Porque a espiritualidade não é ter assim um quadro com os desenhos dos chakras e fazer incenso em casa, não é só isso. Não é? É integrar na minha vida, de forma genuína, nas minhas ações. É de facto fazer da minha vida uma vida com algum propósito. É se eu não estou bem no lugar, eu preciso perceber o que é que me levou até aqui e o que é que me vai retirar daqui. Sim? Então vamos a isto. Muito simples. Tempo. Então, acordar cedo ou. Pois, mas eu não gosto de acordar cedo. Lá está, vem sempre os padrões, não é? Vem muito isto. Eu já vou-vos apresentar uma lista de objeções, vocês vão se rir. Não é acordar cedo, é um tempo todos os dias que tu
tiras para ti, mas eu vivo sozinha, já tenho muito tempo para mim, mas muitas vezes nós estamos em casa, eu passo muito tempo sozinha em casa durante o dia, graças a Deus, mas posso estar ocupada a fazer coisas, certo? Então, é importante que eu reserve um tempo para mim. Ai, Joana, quanto tempo? O tempo que eu considero que está ok, não é? Meia hora, uma hora, etc. Então, é muito importante eu ter firmeza e persistir nesta prática diária. Avisar, no caso de ser necessário, que eu preciso daquele tempo. Lembram-se quando eu vos disse que mesmo antes de eu entrar nesta área da espiritualidade, quando eu trabalhava na área comercial, na formação, a minha hora de almoço, quase sempre, não digo que era todos os dias, mas em 5 dias, 4 pelo menos, era sagrada. Lembram-se? Era o meu tempo. E eu não tenho dúvidas que este tempo que eu reservava para mim, que eu sempre reservei, teve um impacto em tudo o que eu depois fui. Vocês não imaginam como era diferente a minha vida do que é agora? Não tinha nem bases familiares para acreditar que poderia um dia ter um negócio próprio, que podia trabalhar numa área completamente fora do que é normal, etc, etc. Eu só via que eu era uma pessoa licenciada em História da Arte, que tinha muito poucas hipóteses de trabalho naquela área em Portugal, que ia então encontrar outras soluções, havia outras coisas que eu gostava, maquilhagem, estética, cosmética, dar formação. A formação até veio muito mais tarde, porque eu na altura até tinha medo de falar em público, como eu já tive a oportunidade de partilhar, mas a minha vida, até aos 31, 32 anos, não tinha nada a ver. Há um antes e um depois, percebem? E houve uma série de coisas, e vocês têm, no exercício que está lá no vídeo de 8 minutos, no YouTube, vocês têm uma pergunta que é sobre as vossas conquistas pessoais ao longo da vida, as 10 conquistas pessoais que vocês tiveram, o que é que ajudou a manter essas conquistas? O que é que ajudou a que elas acontecessem? Tá? E eu sei o que é que ajudou, e por isso é que eu persisto e continuo a fazer. Claro, de uma maneira agora um bocadinho mais aperfeiçoada e com muito mais consciência, como é óbvio. Uma delas era esta, e todas estas práticas que aqui estão. Uma delas era eu ter tempo para mim, eu estar com a minha cabeça, eu estar com os meus pensamentos. Percebem? Então, devemos informar as pessoas se for preciso, este tempo é meu. Fazer onde quer que estejamos e haja o que houver nesse dia. Ai, porque eu agora tenho cá os meus pais, porque eu agora tenho cá. Desculpem, eu também tenho pais, filhos, etc., coisa, tudo isso. E ainda bem, e sou grata por ter, não é? Seja até no dia do Natal, eu tirei tempo para mim, eu investi neste tempo para mim. Eu fui, olha, eu vou só ali ao quarto um bocadinho, as pessoas já sabem, já sabem. E se em casa não dá, eu saio um pouco. Então, fazer onde quer que vocês estejam. Empoderamento é criação de espaço físico e temporal para mim. Então, isto parece muito simples, mas é super importante e nem toda a gente leva isto muito a sério, tá? O que vamos fazer dentro deste tempo está indicado a seguir. Escrita, em cadernos ou digital, para mantras e práticas, para insights. A escrita deve ter uma frequência alta, diária ou o mínimo de 4 vezes por semana, não é? Mesmo que eu já o faça, mesmo que já faças isto, já tenhas o hábito da escrita, redobra a intenção e o amor com que tu fazes esta prática. Eu só para me alinhar para estas aulas, eu escrevi no meu caderno cerca de 18 páginas, mas isto sou eu, isto é o meu trabalho, tá? Páginas já 5, são páginas mais pequenas, mas 18 páginas, frente e verso. Então, para mim foi importantíssimo para eu perceber porque é que eu queria fazer estas aulas, tá? Então, dentro do tempo, vocês vão escrever, sem julgamento e com a intenção de praticar e enraizar o que vocês querem curar, tá? Vocês vão praticar gratidão. Sim, isto é especialmente importante para quem está com os temas da negatividade, das emoções mais negativas, o que é normal. Gratidão descritiva, 10 coisas que eu tenho na minha vida, do mais básico e adquirido até ao mais evidente. Há coisas que eu não, nem sequer agradeço, porque eu já é tão normal, não é? E já que nós falamos tanto da guerra, do sofrimento dos outros, devemos reconhecer o que nós temos e termos essa gratidão. Ai, mas porquê agradecer? Porque a gratidão, lembra-se que nós falamos de energia, pensamento, a gratidão cria uma vibração extremamente elevada. Então, 10 coisas que eu tenho na minha vida, do mais básico e adquirido até ao mais evidente. E depois, gratidão pelo que eu quero. Sou grata pelo relacionamento amoroso que eu consigo, sou grata pela prosperidade financeira, sou grata por as coisas que eu quero, sou grata por criar um novo emprego, sou grata por
conseguir os meus objetivos. Tá? Aqui escrevem livremente, duas, três frases já é suficiente. Mas a gratidão deve ser uma prática. Isto é uma base que vocês depois aplicam a tudo. Serem gratos. Ai, não gosto nada da palavra gratidão. Agora também até houve aí uma cantora que também disse, o tempo da gratidão, não sei o que, eu penso assim, meu Deus do céu, coitadas das pessoas, estão tão perdidas. Não é? Crítica, fazer uma crítica de ser o tempo da gratidão, mas vou agradecer, mas eu tenho as prestações a subir. E eu penso assim, meu Deus, isto não é, não é uma energia negativa, isto é um buraco negro, percebem? Porque isto dá-me mesmo pena, porque as pessoas acham que estão a dar voz às pessoas que sofrem, só estão a enterrá-las mais. Porque ela não vai dar soluções nenhumas às pessoas, entendem isto? Entendem este cinismo, este sarcasmo? Então, sim, eu agradeço mesmo por tudo, eu tenho mesmo gratidão, gratidão, sabem? E vocês devem aprender a ter conforto com esta palavra. Não gosto de gratidão, agradeço. Eu tinha aqui um livro que encontrei e comprei ao meu filho. Para quem tem filhos ou crianças, ou para quem quer trabalhar a criança interior, procurem um livro. Eu fiquei completamente, porque vem mesmo alinhado com isto, que se chama Obrigado, chama só Obrigado. O autor chama-se Jarvis e a editora é Minutos de Leitura. É tão querido o livro, tão delicioso. Vejam, vou-vos enviar aqui no chat. Então pratiquem isto. Tá? Gratidão, gratidão, gratidão pelo sol, gratidão pela chuva, gratidão, porque isto aumenta a vossa energia. Fazer sempre com o melhor sentimento possível, não é? Visualizando também quando estamos aqui a fazer a gratidão daquilo que nós queremos que aconteça. Não há uma regra para ter olhos fechados ou abertos, nós podemos fazer isto a olhar para a natureza, para o céu. Ai, natureza, eu vivo no meio da cidade. A natureza é a base da cidade. É onde está assente a cidade. Não venham com esta história, eu sou uma pessoa do campo e etc. Porque na cidade, sobretudo aqui em Lisboa, eu tenho pelo menos aqui à minha volta, aqui no Arieiro, três parques enormes. Mas assim mesmo floresta, não é? E tenho o céu. Toda a gente tem uma janela, penso eu, em casa. Então, vocês podem olhar pela janela, por exemplo, tá? A Márcia diz que vai comprar o livro. Então, é lindo, lindo, lindo. Mesmo que não tenham filhos, comprem para vocês, está bem? Então, podemos simplesmente olhar para a natureza ou ficarmos deitados com os olhos fechados. Podemos fazer, eu faço sempre antes de acordar aqueles minutinhos, antes de acordar, não, antes de acordar estou a dormir, né? Mas antes de me levantar, tá? E estou ali um bocadinho e faço e agradeço por acordar, agradeço por ter uma cama, agradeço por mais um dia, agradeço pelos meus filhos, agradeço pela minha saúde, etc, etc. Tá? Outra coisa que vocês vão fazer, mantras, declarações e movimentos energéticos em forma de frases escritas ou mentalizadas. Amanhã vamos falar um bocadinho disto também, na primeira pessoa, de forma personalizada e focada, de forma abrangente naquilo que eu quero criar ou agradecer. Permissões, os mantras são isto, permissões e fluxos criativos internos que criam foco novo no interior e no exterior. Os mantras criam espaço para soluções e pensar de forma diferente e melhor. Impactam na tua energia pessoal. Lembram-se, pensamento, energia, questão do sentimento também, isto vai ser igual a grande parte da tua realidade e das tuas ações perante a realidade. Vejam, não é, o que eu penso cria a minha realidade. Porque o que eu penso vai criar as minhas ações, os meus comportamentos, que vão, por sua vez, criar uma grande parte da minha realidade. Eu acredito no divino, portanto, eu sei que eu não domino 100% da realidade, mas domino 60% a 70%, com o meu livre-arbítrio, com o meu pensamento. Tá? O que é livre-arbítrio? Já pensaram sobre isso? É a maneira como vocês agem. Essas são as escolhas que vocês fazem. E se o livre-arbítrio está muito condicionado, muito preso, em bloqueios, em negatividade, o vosso livre-arbítrio, desculpem dizer, não presta para nada. O vosso é o meu. Se eu estiver negativa, preocupada, etc., o meu livre-arbítrio não vai favorecer-me. Tá? Então, o livre-arbítrio é isto: é usar as práticas, não é? E agir de uma maneira mais alinhada. Sim? Então, este tema dos mantras remete para o tema da comunicação. Tá? A comunicação são as coisas que eu emito, que eu consumo, portanto, fazer mantras é também sinónimo de eu começar a alinhar-me com coisas que estão nos meus mantras. Nos meus mantras está, sei lá, a ver se eu tenho aqui alguns dos meus, se bem que este não é o caderno dos mantras, mas às vezes há dias em que é a primeira coisa que me vem à mão.
Um mantra que eu faço, que está aqui, que foi feito aqui, por exemplo, em 2 de fevereiro de 2024. Eu aproximo de mim os melhores cenários e pessoas. Eu amo-me e mudo para melhor. Eu sou consciente e sinto a fé invadir a minha vida. Eu sinto-me escutada e sinto que crio bom impacto nos outros. O perdão e o amor são o meu estado natural. Então, as coisas que estão nos meus mantras aqui são melhores cenários, melhores pessoas. O que é que eu disse mais? Porque eu estou a ler aqui salteado, não é? Alguns que são mais pessoais que eu não estou a partilhar. Eu amo-me e mudo para melhor, eu estou a falar de mudança. Eu sinto-me escutada e sinto que crio um impacto nos outros. Eu estou a falar de comunicação, eu estou a falar do que eu dou como contributo. Não é? Por exemplo, uma pessoa que tem questões de comunicação quer falar, mas depois não responde a mensagens dos outros. Não, o que é que ela está a fazer? Tudo o que está nos mantras, eu melhoro a minha comunicação, eu desenvolvo a minha comunicação, sinto-me escutada, etc. Mas depois, nas minhas ações, eu faço o contrário. Então, os mantras criam reflexão, não é uma coisa automática. Joana, dá-me uns mantras para eu fazer. Tentem criar os vossos mantras, está bem? Então, os mantras também são sobre tu preencher-te de conhecimento benéfico através de leituras e estudos. Porque o mantra mexe com a comunicação, então tu interessas-te por estas coisas mais, não é? Estamos sempre a tempo de nos aproximarmos do bem, do que nos faz bem e do que cria bem. E isto é muito, muito importante, ainda mais, para quem percebeu que tem padrões de negatividade. Eu tenho padrões de negatividade. Então antigamente era uma coisa louca. Eu nem sei como é que eu andei pela vida até trabalhar estes temas, mas andei. Porque lá está, não é? O ser humano anda de qualquer maneira, até coxo consegue andar, tá? Escolhas e decisões. Estamos a falar de práticas diárias. Escolher de forma alinhada com o que eu quero, em conforto e expansão. Lembram-se do slide sobre conforto versus desconforto. Eu escolho em conforto e em expansão. Eu posso estar confortável, eu quero estar aqui, há aqui uma série de coisas que vão assegurar o meu conforto, mas que eu não vou usar como desculpa para não fazer, eu não tenho isto para estar confortável, não é? Eu vou tentar agregar isso, não é? E depois fazer algo que também me vai expandir, que me vai levar além do conforto, tá? Saber o que eu quero criar, quais os meus objetivos, estamos a falar de escolhas e decisões, que energia que eu quero ter na minha vida, o que é que eu quero receber e o que é que eu quero fazer. E aliar todo o autoconhecimento à ação concreta. Mantra que eu digo muitas vezes nas aulas, já vos disse a vocês que estão aqui, que estão normalmente nos eventos, só a ação é que cura, só a ação cura. Só a ação cura. Então, o mais possível, semanalmente ou diariamente, eu alio o meu autoconhecimento à minha ação concreta, aos meus objetivos, com os meus prazeres e com os meus propósitos. Prazer e propósito. Já estamos quase a terminar. Prazer, prazer. Apostar em aprendizagens, atividades nas quais eu me envolvo porque eu amo fazer aquilo. Aquilo faz-me bem e coloca-me num estado criativo para todas as restantes atividades da minha vida. Eu faço porque eu gosto muito, eu não faço porque eu vou, porque eu tenho que fazer, como no outro dia vi um recorde do Guinness de a senhora que fez prancha durante 4 horas. Fez uma prancha durante 4 horas. Eu penso, deve ser extremamente cansativo ter que estar sempre a provar alguma coisa aos outros. Para que é que eu preciso de fazer uma prancha de 4 horas? Percebem? Então, fazer uma prancha de, sei lá, 30 segundos ou 60 segundos, também as faço. Só porque sim, não é? Não é que eu gosto muito, mas faço porque sim. Até nem é um bom exemplo, mas estava a lembrar daquelas questões de fazer por competição, fazer para me superar, fazer. Calma, há certas coisas na nossa vida que nós vamos fazer, não é por isso. Nós vamos fazer só porque me põe num fluxo e num estado de prazer muito grande. Eu já vos dei o exemplo ontem na aula, para quem está daqui do programa, sobre eu estar a estudar vinhos e estar a adorar, porque gosto muito, não é? Não é que há uma diferença para mim entre beber vinho e provar vinho. Isso é algo que eu vim a desenvolver, não é? E, portanto, quando eu tenho aqui vários vinhos em casa que eu adoro, porque eu adoro a prova. Eu quero aprender sobre aquilo. Inscrevi-me num curso, agora ainda não recebi ainda a informação, porque eu quero aprender sobre aquilo. Cozinha. Não gosto de cozinhar todos os dias por obrigação e porque tenho que fazer, etc, etc. Mas adoro cozinhar criativamente. A experiência da alta culinária, daquilo que eu tenho experimentado, até ajuda no desenvolvimento pessoal. A pessoa está totalmente focada no que está a fazer.
A pessoa está constantemente a encontrar soluções. A pessoa está constantemente a gerir as suas frustrações. É lindo, tá? E depois tem o resultado final que ainda por cima sabe bem. É que a pessoa pode desfrutar sozinha ou acompanhada. Então tenham aqui algumas atividades, definam duas atividades de prazer. Depois vamos para o propósito. Estamos a falar, estamos nas práticas. Foi por isso que vocês vieram para esta aula, não é? O propósito é envolvimento com atividades significativas, que são novas, que são de contributo, que já podem estar aliadas ao meu trabalho. Eu tenho falado aqui de muita coisa, mas eu sei que há pessoas que já estão a viver, as pessoas já estão a fazer coisas úteis na sua vida, com propósito também, não é? Ahm, mas o propósito é isto, é eu ter atividades significativas de contributo, que eu sinto que dão alguma coisa ao mundo, que o mundo precisa, que eu também gosto de fazer, que tem significado para mim, não é? Ahm, e que que vão através do meu trabalho e que me dão rendimento financeiro, tá? Eu posso estar ainda numa fase de praticar isto fora do trabalho, mas o propósito, quando vocês vão para atividades com propósito mesmo, vocês vão acabar por querer fazer aquilo profissionalmente. Está bem? Até mesmo estas questões do prazer, as atividades de prazer, quem sabe mais tarde não se tornam em atividades profissionais. Como eu mencionei, esta questão aqui dos vinhos, não é? Quem sabe, nós às vezes vemos as pessoas mais conhecidas ou que aparecem nas notícias, etc., que vemos aquelas mudanças de carreira. Muitas vezes a negatividade, dizem, este não deu certo naquilo, agora vai fazer outra, aquela agora é não sei o quê. Isto é porque o nosso entendimento, a nossa negatividade é tão forte que nós até recusamos ver o propósito dos outros. Há pessoas que podem ter sido atrizes até uma determinada altura, ou médicos até uma determinada altura, e agora vão se dedicar à decoração de interiores, ou vão se dedicar às vinhas, ou vão se dedicar a outras coisas quaisquer. E aquela pessoa, o que é que ela fez? Ela fez uma grande reflexão sobre o seu estilo de vida, sobre aquilo que queria fazer, sobre aquilo que queria ganhar financeiramente. Se calhar queria ganhar mais dinheiro, percebem? Isso é mais do que legítimo, e foi fazer isso. Entendem? Então, muitas vezes há esta questão. Às vezes há atividades de prazer que podem vir a tornar-se. hum, Podem vir a tornar-se atividades de propósito e até de rendimento financeiro, mas não tem que ser assim, tá? Era só uma à parte. Definam duas ações de propósito. Atividades significativas e de contributo. Tanto no trabalho, coisas que vocês gostariam de autopropor, ou fora do trabalho. Então, aqui no prazer e no propósito é importante fazeres aquilo que tu queres. Permitiste ir sozinha fazer as coisas ou acompanhada, sem te isolares, no entanto, fazeres, mesmo que não tenhas alguém ainda que te acompanhe naqueles propósitos. Não é? Eu, por exemplo, os amigos que me acompanham mais nesta questão da comida e do vinho, eles vivem em Itália, não é? Naturalmente, não é? Tem tudo a ver. E acaba por ser, não estou com eles, eu estou com eles até umas 4 a 5 vezes por ano, e quando estamos é em pleno, mas não são pessoas com quem eu estou todas as semanas, não é? Mas eu não deixo de fazer as coisas, ou não deixo de abrir um vinho, para experimentar, só porque estou sozinha, ou porque estou com alguém que não aprecia tanto o vinho. Por acaso agora até já começou a apreciar mais. Então é importante perceber, até já ensinei os meus filhos algumas coisas, como cheirar o vinho, sentir o cheiro, ver a cor, todas estas coisas que são coisas muito sensoriais, que são importantes para mim. Então é muito interessante fazermos as coisas porque nós gostamos. Se for sozinho, é sozinho, se não for, melhor. Pronto, é normal, quando nós estamos em definição ainda de muita coisa na nossa vida, estarmos desalinhados em relação àqueles que nos rodeiam e às pessoas que nós atraímos. Então, às vezes, estamos com pessoas que não têm nada em comum connosco ou com estas coisas novas que nós queremos fazer. Faz parte do caminho. Sim? Então, conexão com os elementos, não vou perder aqui, não vou investir aqui muito tempo, mas vocês já sabem, é vocês estarem em contacto o mais possível diariamente com estes elementos, o sol, uma boa temperatura, luz, velas, incenso, movimento físico, é o fogo, a terra, a natureza, a alimentação e as plantas, o ar, uma boa comunicação, uma boa respiração, o arejamento dos espaços, estar ao ar livre, ler alguma coisa, é imensa coisa, não é muita coisa. Isto num dia é a coisa mais normal. Nós saímos à rua, apanhamos sol, ou estamos em casa, ligamos uma vela, mexemos, andamos, corremos, vamos ao ginásio ou simplesmente caminhamos, não é? Ou limpamos a casa, ou fazemos alguma coisa com movimento físico, comemos todos os dias, portanto, a terra, não é? Falamos todos os dias, o ar, respiramos, como é que respiramos? Não é? Respirar bem, não é? Estar ao ar livre e ler, nem que seja 10 páginas, nem que sejam 5 páginas de alguma coisa que é
construtivo. A água, também todos os dias. Bebemos água com uma boa intenção, tomamos um banho com uma intenção de limpeza, não é? Que esta água me limpe, que esta água leve tudo aquilo que já não importa. A espiritualidade é intencionar. A espiritualidade é vocês ritualizarem tudo o que vocês fazem, não é? Aceitação e perdão é outra prática. Ao deitar, diariamente mentalizam: eu aceito-me e perdoo-me, primeira frase, eu aceito e perdoo os meus pais e antepassados. E eu aceito e perdoo a pessoa X, podem ser várias, ou representar um grupo, e vocês aqui vão incluir o que vos causa mais inquietação e aplicar, está bem? Esta aceitação e perdão. Antes de deitar, isto não custa nada, antes de adormecer, eu aceito-me e perdoo, eu aceito e perdoo os meus pais, eu aceito e perdoo a X pessoa, tá? Então, o resumo do que nós falamos tem aqui, está bem? Peçam-me o PDF por e-mail. Não há forma de partilhar isto portanto, no YouTube, então cada pessoa, quem quiser, eu envio o PDF, está bem? Tem aqui o resumo. Depois aqui há algumas listas de objeções, só para terminarmos, que correspondem a crenças limitadoras, relativamente a tudo aquilo que eu sugeri e apresentei. Eu já fiz e já gostei, agora preciso de outras coisas. Eu já fiz e não resultou. Eu não tenho tempo, estou sempre ocupada. Eu não consigo ser disciplinada. Eu não sei o que quero. Vou correr informar os amigos, o cônjuge do que estou a fazer e quero muito apoio. Isto são crenças limitadoras. Larguem isto, tá? Porque isto, tudo isto que eu sugeri, Joana, eu não consigo fazer tudo. O que eu sugeri aqui, se vocês forem ver, isto são tudo coisas normalíssimas de se fazerem num dia, dentro do vosso espaço temporal. Uma delas é ao deitar, está bem? Então tudo isto resulta, tá? Só resulta com persistência, só resulta quando isto é um hábito. Isto é como lavar os dentes, tá? É um hábito. É um hábito, tá? Mais uma objeção, fujo para prazer imediato, que não tem nada a ver com o prazer e o propósito. Prazer imediato, vou para o telemóvel, quando dou conta estou há uma hora a ver coisas no telemóvel. Sem julgamento, não é? Todos nós já perdemos mais tempo do que era necessário no telefone. Eu não demonizo nada o telefone, né? Bem pelo contrário, eu adoro o meu telefone, adoro ter acesso às coisas, adoro tudo isso. Mas isto é um exemplo de questões de prazer imediato. Ou vou logo a correr estar com aquele grupo de pessoas que eu estou todas as sextas ou todos os sábados, e aquilo é a mesma coisa sempre, entendem? O desapego em relação a certas coisas que nos fazem mal não significa que vocês vão cortar com pessoas, vocês vão cortar as relações com as pessoas, significa que vocês vão escolher outras dinâmicas. Sim? Então, etc, etc, etc. Porque as objeções e as crenças limitadoras são infinitas. Nós inventamos onde não existe argumentos, está bem? Lembrando, para quem está num estado em que não consegue mesmo, sente que não consegue nada, é preciso ver como é que está o vosso sistema nervoso, tá? Então, qualquer mudança, qualquer mudança que vocês estão a fazer e estão a recorrer às vezes a algum conhecimento da espiritualidade, vocês precisam de cuidar da vossa saúde mental. Então, busquem apoio médico e às vezes as pessoas conseguem um apoio. Eu tenho ouvido cada história incrível e eu própria já tive essa experiência. O próprio médico de família, não é? Às vezes, a maior parte já são pessoas mais novas. Sugerir suplementos, alguma coisa que regule o teu sistema nervoso, alguma mudança que tu precises de fazer nas tuas rotinas que a pessoa pode sugerir, não é? Porque estas práticas, elas são poderosas, são simples, mas requerem que tu estejas com os mínimos de bem-estar assegurado. Não é? Se tu não consegues dormir, se tu estás a tremer, se tu não consegues, sentes ansiedade, não é? Óbvio que estas práticas vão ajudar e não há nenhuma contraindicação de as fazeres, mas tu precisas de ajuda, não é? Precisas de algum tipo de. A suplementação, por exemplo, é uma coisa que muitas vezes resolve mais de metade das nossas questões. Então é muito importante porque a negatividade, ela deveria ser vista muitas vezes, e estes estados, como um entrave à saúde mental, percebem? Para que nós pudéssemos ter mais empatia, normalizar. Eu preciso de ajuda, eu estou com uma mente extremamente negativa, não é? E então, isto é importante verem, se precisam desta base, e se precisam de ir buscá-la, porque não é aqui que a vão encontrar, obviamente. Então, deveria ser, não é, normal pedir ajuda, não é? E isto é muito importante vocês também terem em conta, tá? Pronto, este é o exercício que está partilhado no vídeo de 8 minutos no YouTube, que já lá está, que vocês devem ir ver. Para quem pergunta, está no e-mail toda a informação, vai ficar disponível a aula daqui a algum tempo,
pouco tempo, uma hora e meia no YouTube, está bem? A aula da manhã também, mas isso não é desculpa para vocês não virem ao direto, porque o direto tem de facto outra energia, sim? E tem este, pronto, o exercício, tá? Que vão ver lá nesse vídeo. E queria-vos deixar esta mensagem para terminarmos e concluirmos a aula de hoje. A mensagem mais eficaz para o exterior é sempre sobre aquilo que tu fazes concretamente, como tu ages, aquilo que tu permites, aquilo que tu aceitas, aquilo que tu pedes, e é muito menos sobre aquilo que tu dizes. Lembrem-se disto. A comunicação é muito importante mesmo, mas o que define as tuas relações com os outros, aquilo que vai, é a tua ação. Muito obrigada pela vossa presença hoje. Tem aqui o meu contacto, para quem quiser partilhar feedbacks, para quem quiser marcar sessões de aconselhamento, para quem quiser saber informações sobre o programa, sobre o método, estou disponível. Amanhã vamos falar sobre valores pessoais, vamos falar um pouquinho também mais sobre mantras, talvez fazer aqui mais alguns mantras, novo pensamento, e vamos falar de um tema muito importante, que é o foco e a crença absoluta. Sim? Muito obrigada pela vossa presença e até breve.